alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a lição das revistas, a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá os irmãos vão encontrar o itinerário do nosso pensamento, o desenvolvimento do nosso raciocínio nesta pré-aula. Porque a nossa proposta aqui não é repetir a lição da revista. Os irmãos já leram a revista, os irmãos já leram o livro de apoio, os irmãos já viram o vídeo do comentarista do trimestre. Aqui os irmãos terão uma outra abordagem sobre o mesmo tema para enriquecer a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também disponibilizamos textos, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, tanto da faixa dos adultos quanto da faixa dos adolescentes. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, onde os irmãos poderão interativamente, e a interação é ampla, geral e irrestrita, elucidarem as suas últimas dúvidas a respeito da lição. O irmão também é nosso convidado a comparecer presencialmente. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza no 4º andar do templo da igreja sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos estudando a Igreja em Jerusalém, os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. A Igreja em Jerusalém foi a primeira igreja local e a igreja mãe, a igreja modelo, a igreja referência para todas as igrejas locais sobre a face da terra em todos os tempos. Nós estamos estudando o segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando as atitudes da igreja em Jerusalém diante da perseguição. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Uma igreja que se arrisca. O título desta lição já mostra que a igreja enfrenta o risco. Uma igreja que se arrisca é uma igreja que levava em consideração o risco, ou seja, enfrentava o risco. Ela não fugia do risco. Nós vimos na lição passada que ela não enfrentava, que ela enfrentava os problemas. Ela não fugia dos problemas. E hoje, o nosso comentarista, que é o pastor José Gonçalves, pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, vai nos mostrar que se trata de uma igreja que se arrisca. O que é risco? Risco é uma probabilidade de perigo.
geralmente com ameaça física para o homem ou para o meio ambiente. Vem da palavra francesa risque, que quer dizer perigo, inconveniente mais ou menos previsível. Um perigo ligado a um empreendimento, a sorte ou a má sorte de um soldado. É assim que nos explica o dicionário Ruais da língua portuguesa. Então, nós vemos que o risco, ele é um perigo, um inconveniente que é mais ou menos previsível. E aqui, irmãos, é que nós vamos encontrar a realidade. Nós já vimos que a perseguição, ela é uma realidade inevitável na vida da igreja. A igreja, ela, ao ser revelada, teve também a revelação de que seria perseguida. Jesus, lá em Cesareia de Filipe, ao revelar a igreja, já nos disse que ela seria perseguida. Mateus 16 e 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus disse que ele edificaria a igreja, ele era a pedra principal da esquina, mas por isso mesmo a igreja seria perseguida. Porque a igreja é um corpo estranho no mundo. E todo mundo, todo organismo, quando recebe um corpo estranho, ele combate este corpo estranho. Quando eu e você ficamos doentes por causa de uma bactéria, de um protozoário, de uma rickettsia, de um vírus, de um verme, o organismo reage contra este corpo estranho. E nós normalmente ficamos febris. Normalmente há uma infecção. Por quê? Porque as nossas células brancas, os glóbulos brancos, os nossos leucócitos, eles atacam este corpo estranho. É por isso que muitas vezes a gente tem pus, né? Esse é o que são leucócitos mortos nesta batalha, neste combate. Então o mundo combate contra a igreja. Por quê? Porque a igreja é um corpo estranho no mundo. É uma luz no meio das trevas. Então a igreja, ela é combatida. Jesus disse que o combate era inevitável, mas a vitória era garantida. E só existe vitória se houver luta. Por isso Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então há um combate, nós já vimos isso. E neste combate há sim o risco de perigo, de inconvenientes. Há o risco, há um perigo, há uma probabilidade de, neste combate, o soldado vir a morrer. Uma morte física. Há uma probabilidade alta do soldado vir a sofrer. Numa guerra, quando o soldado vai para a guerra, ele sabe que aumenta o risco de vida. A vida corre perigo. Por isso que ultimamente andam falando risco de morte, risco de vida. É a vida que está em perigo. O risco é um perigo. É um perigo. Então a vida está em perigo. E Jesus deixou bem claro esse risco. Ele disse para os seus discípulos: olha, eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Foi assim que Jesus disse, ao mandar os seus discípulos para a obra. Ele diz: olha, Mateus capítulo 10, versículo 16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos.
Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha, uma ovelha ser mandada para o meio de lobos, o risco de ela morrer é alto, é altamente provável. E para que ela não morresse, Jesus aconselha que fosse prudente como a serpente e que fosse simples como a pomba. Mas é terrível isso. Essa é a realidade da igreja. O próprio Jesus disse para os discípulos, lá em João, capítulo 15, versículo 18: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. João 15 e 18. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então Jesus disse: olha, assim como me perseguiram, irão perseguir vocês. E mais, a perseguição a Jesus levou até a morte. Jesus foi morto pelos seus perseguidores. Pedro diz isso claramente lá em Atos 3 e 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Ainda em Atos, capítulo 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Jesus, irmãos, foi morto. E como é que nós podemos achar que nunca poderemos sofrer a morte? O martírio quer dizer a morte dos discípulos de Jesus por causa da fé é uma realidade. E Jesus nunca negou isso. Mateus 10 e 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em Lucas 12, Jesus repete isso. É repetido esse dito de Jesus. Lucas 12 e 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então, a igreja, ela tem um risco de vida. A vida está em perigo, a vida física está em perigo. Assim como mataram a Jesus, podem nos matar também. Mas matar o corpo. Porque a nossa alma, a nossa vida está escondida em Deus. É o que diz Paulo lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, a vida espiritual, ela não pode ser atingida pelo inimigo das nossas almas,
ou por seus agentes. Nem o diabo, nem o mundo podem impedir e podem atrapalhar a nossa comunhão com Deus, porque vida na Bíblia quer dizer comunhão. Então, a nossa comunhão com Deus, que se estabelece no momento em que nós cremos em Jesus, os nossos pecados são tirados, e eram os nossos pecados que faziam divisão entre nós e Deus, que é o que está escrito lá em Isaías 59 e 2. Isaías 59 e 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nós entramos em comunhão com Deus. Por isso Jesus diz que quem crê nele passa da morte, que era da separação, para a vida, para a comunhão. E agora ninguém pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Paulo ele deixa bem claro, ninguém nos separa de Deus. Crendo em Jesus, nós entramos em comunhão com o Senhor. Ninguém pode nos separar de Deus. Nem a morte, nem a espada, nada. Mas há um perigo. Nós podemos morrer fisicamente por causa da nossa fé em Jesus. O martírio é uma possibilidade na vida cristã. E isso deve ser motivo de alegria para nós. Lembremos que na igreja em Jerusalém, eles se alegraram por terem sofrido, por terem padecido por causa da sua fé em Jesus. Atos, capítulo 4, versículo... Aliás, Atos, capítulo 5, versículo 40. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles levaram açoites, 39 açoites, 39 cibatadas. E o que eles fizeram? Agradeceram a Deus. Ficaram felizes, porque eram masoquistas? Gostavam de sofrer? Não, porque estavam sofrendo pelo nome de Jesus. Porque quando nós somos participantes das aflições de Cristo, nós também nos tornamos candidatos a participar da glória de Cristo. Para participar da glória de Cristo, eu preciso também participar das suas aflições. Segundo aos Coríntios 1:7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições,
assim o sereis também da consolação. Quem padece, quem sofre por causa de Jesus, é porque está pronto para desfrutar da glória de Deus. Quando nós padecemos como cristão, nós estamos nos garantindo, é uma garantia de que nós podemos sim participar da glória de Deus. Nós somente chegaremos ao trono se passarmos pelo jardim do Getsemane, se passarmos pelos açoites, se passarmos pela cruz. Aí nós chegaremos à glorificação. Paulo, que foi um dos que mais sofreu, Jesus disse a Ananias que ele ia mostrar para Paulo quanto se deve padecer pelo nome de Jesus. Então, Paulo foi um dos que mais sofreu. E ele dizia isso com muita clareza. Ele diz assim, olha, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ainda em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E ele vai bem claro quando ele diz que o momento de tribulação ele é passageiro, segundo aos Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então não se trata de um masoquismo, que eu quero sofrer. Não, é que o crente, o salvo em Jesus, ele percebe que aquele sofrimento é passageiro, é momentâneo. Depois que matam o corpo, como o próprio Jesus disse, não tem mais o que fazer. Mas quando nós participamos destes momentos, nós fazemos a comparação com aquilo que está reservado para nós. Aquilo que está prometido para nós, que não é momentâneo, é eterno, que não pode acabar e que é indizível, inefável. Como diz aquele hino, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Em 1 de Pedro 4,16, Pedro também fala disso. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo diz, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, esta atitude dos apóstolos, quando eles começaram a agradecer a Deus, a se regozijar, porque tinham sofrido, não era masoquismo, mas era uma constatação de que quem participa do sofrimento de Cristo está credenciado para participar da glória de Cristo. É o caminho do cristão. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. E assim como Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Esta alegria não é uma demonstração de masoquismo. Longe disso. Esta alegria é um fortalecimento espiritual que nos permite ver o que está proposto, o gozo que nos está proposto, a alegria que nos está proposta. E aí nós suportamos as contradições, nós desprezamos a afronta, suportamos a cruz, porque estamos combatendo o pecado. E o escritor aos Hebreus, ele continua: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, a possibilidade de resistir até o sangue, até a morte, é uma realidade. Jesus disse isso para a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2. Era uma igreja fiel. Jesus não fez qualquer reparação, qualquer repreensão à igreja de Esmirna, mas disse para eles: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O martírio, a morte por causa da fé, que os judeus chamavam de santificação ao nome de Deus, esta é uma realidade na vida do cristão. E nós temos de enfrentar esta realidade e até nos alegrarmos se escolhidos formos para este destino. Paulo assim dizia, próximo ao seu martírio, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele se dizia uma aspersão de sacrifício. Notemos aqui que o apóstolo Paulo não diz que ele estava fazendo um sacrifício para a sua salvação. Não. Longe disso. Mas ele estava dizendo que era como se aquele sangue que ele verteria, que ele derramaria por amor a Cristo, por causa da fé em Cristo, era como se fosse uma libação. É como se fosse como no sacrifício, alguns sacrifícios na lei mosaica, eles jogavam um pouco de vinho, né? Ali como um complemento do sacrifício. Não era o sacrifício propriamente dito. Era como que um complemento, um adereço a este sacrifício. Assim é a morte dos cristãos. Eles servem como um testemunho do sacrifício de Cristo. A morte deles mostra o valor do sacrifício de Cristo. É como se fosse um complemento, como se fosse um adereço ao sacrifício de Cristo. É por isso que alguns estudiosos até entendem que o martírio é um dos dons assistenciais que a Bíblia dá a alguns crentes. Eles morrem por causa da fé e nesta morte eles fortalecem a fé dos outros crentes. Eles são usados por Deus para o fortalecimento do ânimo dos discípulos, como encorajamento para a obra de Deus. É o que dizia Tertuliano, um dos pais da igreja, lá do século II,
que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E esta foi uma realidade no Império Romano. Quanto mais se matavam cristãos, mais conversões vinham. Por quê? Porque a morte de um cristão por causa do nome de Jesus é a máxima expressão do amor a Deus. E isto sensibiliza e isto leva outras pessoas a crer em Jesus. A igreja em Jerusalém tinha esta noção. Ela sabia que o martírio era uma possibilidade real. Era algo que poderia acontecer aos discípulos. E os discípulos se arriscavam. Se arriscavam. O próprio Jesus disse que Deus mesmo vingaria o sangue dos justos. Deus não se esquece do derramamento do sangue dos justos. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 35, Jesus diz: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Há uma linha de sangue nas escrituras hebraicas. Aqui Jesus estava falando do Antigo Testamento na ordem judaica, e o primeiro livro do Antigo Testamento na ordem judaica é Gênesis, e o último livro é 2 Crônicas. Em Gênesis, logo no capítulo 4, vocês têm a morte de Abel, o primeiro justo cujo sangue foi derramado por causa da sua fidelidade a Deus. E o último, e lá em 2 Crônicas, nós temos a história de Zacarias, filho de Joiada, o sumo sacerdote. Zacarias, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 24, no versículo 20, ele é assassinado diante do altar do templo por ordem do rei Joás, porque ele estava denunciando o desvio espiritual do rei Joás. E ele é morto dentro do templo. E é o último justo na sequência dos livros do Antigo Testamento, sequência judaica. E Jesus diz que tudo isso ia ser cobrado do povo de Israel. Porque o martírio é uma realidade, uma possibilidade na vida cristã. Por quê? Porque nós somos movidos pelo amor a Deus e pelo amor de Deus. E Jesus diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Jesus, nas últimas instruções, disse aos discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. E é este o amor que tem que estar no coração de todo o crente. Todo salvo tem este amor de Deus. 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, nosso irmão mais velho é Jesus. É o que a gente vê lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem tem o amor de Deus dá a sua vida pelos irmãos, e nosso irmão mais velho é Jesus. Então, o martírio é uma possibilidade, é um risco, é um perigo que nós corremos a partir do momento que nós entramos na senda verdadeira,
que nós entramos no caminho para o céu. E não podemos fugir desta possibilidade. E agradecermos a Deus se formos alguns dos escolhidos para esta tarefa. Tanto que a palavra testemunha em grego é mártir. Hoje nós falamos do mártir, aquele que morre por causa de uma causa. Mas a palavra mártir quer dizer testemunha. O martírio é o máximo testemunho que alguém pode dar de amor a Deus. A igreja em Jerusalém tinha esta consciência. Ela sabia que poderia ter que dar a sua vida por Jesus. E foi exatamente o que aconteceu. Havia esta possibilidade. 6 anos já estava a igreja a pregar o evangelho. Os apóstolos já tinham sido presos, ameaçados de morte, mas continuavam a pregar o evangelho. Estevão, um dos diáconos, era alguém que se destacava nesta pregação do evangelho. Quando ele foi escolhido para ser diácono, a Bíblia já indica que se tratava de uma pessoa diferenciada na membresia da igreja. Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. As condições para ser diácono era ser varão, ser de boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E o povo escolheu, e o texto diz em Atos 6 e 5, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então aqui, e aí depois fala o nome dos outros, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau Prosélito de Antioquia. O destaque é dado a Estevão. Por quê? Porque ele era diferente dos outros 7. Ele era alguém que era cheio de fé e do Espírito Santo. Todos eram cheios do Espírito Santo, mas ele tinha uma fé maior do que a dos outros. Por isso é que ele foi escolhido para ser o primeiro mártir. A Bíblia diz que Deus não nos dá tentação além daquilo que podemos suportar. Estevão, pela sua qualidade espiritual, foi escolhido para ser o primeiro mártir do cristianismo. E é interessante que a palavra Estevão, Stéphanos em grego, quer dizer coroa. Aqui já nos mostra que o mártir, ele receberá um galardão especial da parte de Deus. Que Paulo diz, é a coroa da vida. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Aquele que morre por causa do evangelho tem um galardão já prometido, que é a coroa da vida. Ele deu a sua vida por causa de Jesus. Ele se assemelha a Jesus neste ato de martírio. E Estevão foi escolhido justamente porque ele tinha esta qualidade espiritual. Então, o martírio, é por isso que alguns estudiosos, como eu já disse, dizem que o martírio é um dom, um dos dons dados por Deus a alguns de seus discípulos, dos membros da igreja. Um dom assistencial. Estevão, então, começa a trabalhar como diácono, mas ele não era apenas, ele só não cuidava das viúvas, não, do ministério cotidiano. Ele também era alguém que pregava o evangelho e alguém que tinha dons espirituais, pelo menos os dons de milagres e os dons de curar e o dom de milagres, o dom de operação de maravilhas, porque é assim que diz o texto, lá em Atos 6 e 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão, ele atraía os judeus
com sinais, prodígios e maravilhas. Ele era cheio de fé, era um homem de oração, era um homem que estudava a palavra, conhecedor da palavra. Provavelmente tivesse sido aluno de Gamaliel ou de outro grande mestre de Israel, porque ele era muito conhecedor das escrituras. Pelo seu nome grego, pode ser até que ele era um judeu da diáspora, né? Um judeu que nasceu fora da terra de Israel, mas que veio para Jerusalém para estudar a lei, assim como Paulo. Provavelmente Estevão e Paulo possam ter se conhecido enquanto estudantes, né? Paulo foi aluno de Gamaliel, tinha vindo também da diáspora de Tarso estudar em Jerusalém, e ele conheceu a Estevão. E Estevão se converte e usa o seu conhecimento das Escrituras, vai buscar a presença de Deus, é batizado com o Espírito Santo, recebe dons espirituais, é escolhido pela sua boa reputação e pela sua condição espiritual para ser diácono, mas continua, além do ministério cotidiano, pregando o evangelho, fazendo milagres, manifestando os dons espirituais e, pelo seu conhecimento, ele começa a frequentar as sinagogas para poder ganhar os mestres da lei, os doutores da lei, os acadêmicos, os alunos, os discípulos dos grandes mestres da lei, como ele mesmo provavelmente era, e muito provavelmente da mesma região de Paulo, porque Tarso ficava na Cilícia e ele frequentava uma sinagoga que era uma sinagoga desse pessoal dessa área, né? É o que diz Atos capítulo 6, versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, nessa sinagoga que provavelmente Paulo frequentava, porque ele era da Cilícia, era uma sinagoga de pessoas que eram dessas regiões. Normalmente pessoas que vinham estudar em Jerusalém a lei, junto dos mestres. Então era uma sinagoga de intelectuais. E Estevão estava se sobressaindo. Ele mostrava nas Escrituras que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E o texto diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão ficou conhecido pela sua eloquência, pelo seu conhecimento das Escrituras. Ele disputava com os estudiosos dessa sinagoga, que tudo indica era uma sinagoga de pessoas letradas, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, e ao mesmo tempo Estevão cuidava das pessoas mais humildes, das viúvas, era diácono no ministério cotidiano, e tendo acesso a essas pessoas carentes, necessitadas, ele realizava milagres, sinais. Ele pregava tanto a intelectuais quanto ao povo. Ele estava fazendo a obra de Deus, se sobressaindo. Tanto que no texto de Atos, na igreja em Jerusalém, é mencionado só que os apóstolos e ele faziam sinais, prodígios e maravilhas. Cremos que muitos outros irmãos também realizavam milagres, porque todos buscavam a presença de Deus, perseveravam nas orações, e o Senhor ia confirmando com sinais a palavra que era pregada. Mas Estevão se sobressaía, porque ele já estava sendo escolhido por Deus para o martírio. Irmãos, não fiquemos tristes, não fiquemos abalados quando alguém que é muito usado por Deus é morto por causa da fé. Glorifiquemos a Deus, porque vemos que estas pessoas são usadas por Deus.
escolhidas por Deus, justamente para que tenham uma sobressalência e, ao darem as suas vidas para Deus, como dizia Tertuliano, fortaleçam os ânimos dos crentes e gerem muitas conversões. A morte de Estevão, ela não só promoveu a dispersão dos judeus em Jerusalém, e com isso houve a expansão da igreja, que é o tema da nossa próxima lição. Acho que é o tema da lição, da próxima lição, da lição número 10, como também a sua morte foi importantíssima para que Paulo começasse a quebrantar o seu coração. E quanto Paulo fez e ainda faz pela obra de Deus. Então veja o grande valor de Estevão, como a sua morte, permitida por Deus, e que para o diabo significaria o fim do ministério de Estevão, quando na verdade o seu sangue derramado proporcionou a expansão da igreja e o início da conversão de Paulo. O martírio tem que ser visto sob este aspecto. Para a pessoa que morrer, o gozo, a certeza do galardão que irá receber e de que o gozo que terá nada significa com a perda da vida física. E para nós que observamos o mártir, a certeza de que aquilo proporcionará o crescimento da obra de Deus e que não só o nosso irmão ou irmã que forem martirizados serão galardoados com a coroa da vida, mas que o seu sangue será semente de novos cristãos. E que o seu exemplo nos sirva de ânimo para prosseguirmos a nossa jornada. Estevão estava ganhando almas para Cristo nas sinagogas, entre os estudiosos, os intelectuais e também entre o povo mais humilde. E eles não tinham como resistir às suas palavras. E aí, então, eles recorrem ao mau caratismo, vamos dizer assim. Eles recorrem ao suborno. O texto diz: então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Aqui nós vemos precisamente o que Jesus já havia ensinado os discípulos no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A calúnia, a injúria, a difamação, a mentira é algo próprio do diabo. Jesus disse que quando o diabo mente, faz do que lhe é próprio, porque ele não se firmou na verdade, não há verdade nele, e ele é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. A mentira é uma arma utilizada pelo pai da mentira, que é o diabo. Eles subornaram as pessoas para mentirem, darem falso testemunho, acusando Estevão de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Entendemos nós que por trás deste ato estava o próprio Paulo. Saulo, ele era estudioso das Escrituras, aluno de Gamaliel, e havia naquele tempo já um entendimento entre os doutores da lei, porque havia um grande problema a ser enfrentado pelos doutores da lei. Qual era o problema? Era a pena de morte. A pena de morte não podia ser aplicada pelo sinédrio,
O Sinédrio era o principal tribunal de Israel. A maior autoridade de Israel era o Sinédrio, presidido pelo sumo sacerdote e com 70 integrantes. O Sinédrio era a maior autoridade judaica, mas ele não podia aplicar a pena de morte, por dois motivos. Em primeiro lugar, ao longo da história de Israel, surgiu uma jurisprudência que tornou praticamente impossível a aplicação da pena de morte. As provas que se exigiam para se condenar alguém à morte eram provas muito ou impossíveis de se obter. Por exemplo, uma das exigências é que se tivesse prova de que alguém avisou o réu, o criminoso, de que antes dele praticar o crime, alguém o deixou plenamente ciente de que se ele cometesse aquele crime, ele seria passível da pena de morte. Se não houvesse uma prova de que antes, por exemplo, antes dele blasfemar, antes de ele desonrar o seu pai e sua mãe, ele tivesse plena consciência, alguém o avisasse, olha, você está indo matar fulano, se você matar, você vai ser morto. Se não houvesse essa prova, não se poderia aplicar a pena de morte, porque não se saberia que a pessoa teria resolvido praticar o crime, mesmo sabendo que a pena seria a pena de morte. Então, por causa dessas normas que foram criadas, dessa jurisprudência, era impossível se aplicar a pena de morte. Como se não bastasse isso, durante o domínio romano, os romanos não permitiam que o Sinédrio aplicasse a pena de morte. Então, só aplicar-se-ia a pena de morte pela autoridade romana e segundo a lei romana. Foi por isso que levaram Jesus até Pilatos, porque o Sinédrio não podia condená-lo à morte. E como eles queriam matar Jesus, precisaria de uma ordem de Pilatos, que era a autoridade romana. Então, o Sinédrio, seja pela jurisprudência criada que tornava praticamente impossível a aplicação da pena de morte, seja pelo fato de, durante o domínio romano, os romanos não permitirem que o Sinédrio aplicasse a pena de morte era inaplicável. E os doutores da lei não se conformavam com isso. Por quê? Porque a lei de Moisés previa a pena de morte. E eles achavam que, em não sendo aplicada a pena de morte, a lei não estaria sendo cumprida, principalmente os fariseus, que eram muito ciosos na aplicação da lei. Então, se criou um estudo, um entendimento de que, pelo menos nos crimes mais graves, nos pecados mais graves, que eram aqueles pecados em que a lei de Moisés dizia que o criminoso deveria ser executado para que se tirasse o mal de Israel. Então, havia algumas passagens, na lei em que se dizia que quando o pecador era punido, então o mal era tirado de Israel. Ou seja, a presença daquele criminoso, a vida daquele criminoso, causava um mal para todo o povo, de tamanha a gravidade. Lembremos do caso de Acã, Acã, porque não obedeceu à ordem divina do anátema, lá em Jericó, o povo todo foi derrotado lá em Ai. E Deus não deu mais vitória ao povo, enquanto Acã não foi apedrejado com a sua família. Aí foi tirado o mal de Israel, aí o povo de Israel pôde continuar a conquista da terra prometida. Então, na lei, havia alguns crimes, alguns pecados que a Bíblia diz que quando o pecador era punido,
com a morte, aí se tirava o mal de Israel. A gente vê, por exemplo, isso em Deuteronômio 17:12. Deuteronômio 17:12. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. Então, quando alguém desobedecia a uma determinação do sacerdote, a um julgamento do juiz, esse cidadão deveria ser morto. E aí se tirava o mal de Israel. Em Deuteronômio 22:22, quando um homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel, o adultério. O adultério. Aí foi, inclusive, quando quiseram pegar Jesus lá com aquela mulher adúltera, né? Justamente era um caso em que se tirava o mal de Israel, né? Lá em Deuteronômio 13:5, e aquele profeta sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho do que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, aqui, aquele que se rebelasse contra Deus, que blasfemasse contra Deus, que negasse a lei de Moisés, ele também deveria ser morto para que o mal fosse tirado do meio do povo. Então, foi proposital que aquelas falsas testemunhas acusaram Estevão de blasfêmia, de rebeldia contra o Senhor. Por quê? Porque esse entendimento era de que, nestes casos graves, não precisaria o sinédrio condenar à morte. O próprio povo poderia dar notícia ao tribunal deste crime, deste pecado, e o tribunal daria apenas a anuência para o povo. O tribunal não condenaria. O tribunal só diria, realmente isto aconteceu. E como ele diz, isso realmente isto aconteceu, o próprio povo, por iniciativa própria, poderia matar a pessoa. Aí, veja bem, não se aplicava a jurisprudência. Não era o tribunal que estava condenando. O tribunal apenas tomava ciência e dizia que havia acontecido aquilo, e aí o próprio povo mataria a pessoa. Por quê? Porque o povo estava tirando o mal do meio dele. Era uma jogadinha, uma jurisprudência, uma interpretação que permitiria a aplicação da pena de morte. E pelo que parece ocorrer, era o entendimento de Paulo. Paulo era um dos que defendia esta linha de pensamento. E foram aplicar isto com Estevão. Estevão é acusado de blasfêmia. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. Então, havia toda uma manipulação do povo para que o povo, excitado, revoltado, indignado com a blasfêmia de Estevão, o levassem até o sinédrio. E foi o que aconteceu. Excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar
e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então levaram até o sumo sacerdote, que era o presidente do Sinédrio. O Sinédrio estava reunido, mas não para julgar Estevão. Era o povo que tinha levado até o Sinédrio. O Sinédrio só iria dizer: olha, realmente isto é assim. E aí o próprio povo mataria Estevão. Então não foi o Sinédrio que condenou, mas o próprio povo que tiraria o mal diante dele. Veja como tudo estava armado para isto. As testemunhas confirmaram as mentiras, e eram mentiras. Jamais Estevão disse que Jesus iria destruir Jerusalém e o templo. Não. Jesus disse: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E ele estava falando primeiro do templo do seu corpo. Ele apenas havia dito: está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele não disse: eu vou derrubar esse templo. Ele apenas profetizou que o templo seria destruído, como foi no ano 70. Ele apenas profetizou que Jerusalém seria destruída quando ele é levado para o Calvário, no caminho para o Calvário, com aquelas mulheres chorando. Ele diz para as mulheres que elas não chorassem. Ele disse: olha, vocês chorem pelos seus filhos, porque eles sim irão sofrer, porque esta cidade será destruída. Ele mesmo diz isto, né? Porque ele não disse que ele iria destruir, não. Ele disse que, olha aí, Lucas capítulo 23. E quando iam levando, versículo 26, Lucas 23 e 26. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, sireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Jesus não disse que ia destruir nada. Ele só profetizou a destruição de Jerusalém. Ele não disse que ia mudar os costumes que Moisés havia dado. Pelo contrário, ele disse que Moisés havia falado a respeito dele. Lá em João, capítulo 8. Capítulo 8. João 8 não, João 5. João 5, capítulo 5, versículo 46. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
Jesus não disse que ia mudar os costumes de Moisés, havia dado. Ao contrário, ele disse que Moisés havia falado dele. E que eles não criam em Moisés. E que por isso não criam nele. Então, mentiras. As acusações contra Estevão eram mentirosas, obtidas mediante suborno. E o sumo sacerdote cumpriu seu papel. Deu a palavra a Estevão para cumprir a lei, para dizer que o direito de defesa foi exercido. E Estevão, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Ele já estava resplandecendo a glória de Deus. As suas boas obras faziam resplandecê-lo como luz do mundo. E ele, cheio do Espírito Santo, faz um sermão, nós não vamos analisá-lo aqui, mas um dos mais importantes sermões da Bíblia Sagrada. Estevão, ele faz um resumo do plano da salvação. Ele começa lá na chamada de Abraão e mostra a formação de Israel, mostra como o povo de Israel sempre perseguiu os homens de Deus. Ele fala de José, ele fala de Moisés, ele mostra como Moisés foi rejeitado pelo povo, como o povo se levanta contra Moisés. Então, vocês estão dizendo que eu que sou contra Moisés? Vocês é que são contra Moisés. O povo de Israel é que sempre foi contra Moisés. E ele mostra como o povo resistia ao Espírito Santo, como o povo era incircunciso de coração. E o povo range os dentes contra ele. O ódio era muito grande. Não duvido que tivesse pessoas ali endemoniadas. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E enquanto o povo rangia os dentes contra ele e se enfurecia contra ele, é o que a gente lê em Atos 7:54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é poderosa, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas quando a pessoa está deliberadamente contra o evangelho, quanto mais ele ouve o evangelho, mais ele odeia, mais ele tem o desejo de morte, de homicídio. Eram pessoas controladas pelo diabo e o Senhor permitiu isto, porque queria dar a glória, o galardão para Estevão. E aí, enquanto o povo se enfurecia contra Estevão e rangia os dentes contra ele, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu. O crente tem que ter a visão do céu. O mártir tem a visão do céu. Quando nós vemos alguém sofrendo por causa do evangelho, morrendo por causa do evangelho, a nossa visão deve ser no céu. Porque a glória que nos está reservada, ela não é para comparar com as aflições do tempo presente. Como é que eu vou superar o martírio, o sofrimento? Como é que eu vou superar a morte do meu irmão por causa da fé, o sofrimento, a perseguição? Olhando para Jesus, olhando para o céu. A nossa visão deve ser a celestial. Porque neste mundo teremos aflições, teremos sofrimentos e corremos o risco de perder a vida. Mas quando nós olhamos para o céu,
nós lembramos que a verdadeira vida é a comunhão com Deus, é a eternidade. E a momentânea tribulação não dá para comparar com o peso eterno da glória que nos aguarda. E ao olhar para o céu, ele viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à direita de Deus. E ele não se contém. E ele diz para todos: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Era a visão que ele teve, que ele nos transmite para nosso conhecimento, para nosso ensino, por isso está registrada na glória. Não há ódio do diabo, não há fúria satânica que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando ouviram isso, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. Eles não queriam. Olha como eles estavam dominados pelo diabo. Eles não quiseram ouvir. Já estavam vendo o rosto de Estevão brilhando como de um anjo. E agora ele diz que estava vendo a Deus, a glória de Deus. Eles ficaram revoltadíssimos. Gritaram, não queriam mais ouvir o que ele dizia. Taparam os ouvidos e a Bíblia diz que arremeteram unânimes contra ele. O expulsaram da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava ali como delegado do Sinédrio, dando a anuência conforme aquele entendimento. O Sinédrio não podia condenar, mas tinha que concordar. Tiraram a roupa de Estevão, colocaram aos pés de Saulo, e isso significava que ele concordava com aquilo, mas Saulo estava abalado por aquilo que Estevão tinha dito. Estevão tinha dito: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isso abalou Saulo, que certamente conhecia Estevão, que certamente tinha tido algum contato com Estevão, talvez até intimidade antes. Como que um homem submetido àquela pressão, em risco de vida, claramente professava sua fé em Jesus. Não tinha medo da morte. Ali ele viu a santificação ao nome de Deus. E apedrejavam Estevão. E Saulo estava ali, próximo, dando anuência. E aí que a cabeça de Saulo entrou em parafuso, quando Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Perdoando os seus algozes, chamando Jesus de Senhor, reconhecendo que Jesus era Deus, tendo convicção de que partia para a glória de Deus. Adormeceu, com tamanho sofrimento, porque a morte por apedrejamento é dolorida. Não revelava desespero, mas paz e tranquilidade. Morria o primeiro cristão em Jerusalém por causa da fé. Deus não havia poupado da morte física, mas todos ficaram a saber, a começar dos inimigos do Evangelho, que a morte física não diminui a tranquilidade, a paz, a certeza da salvação, que a ida para a eternidade é apenas
a consumação da glória de Deus na vida de Estevão. É no momento da sua morte que ele brilha o rosto como de um anjo. É no momento da sua morte que ele vê a glória de Deus e testifica esta visão. É no momento da morte que ele demonstra o seu amor a Deus, morrendo por ele, e o seu amor ao próximo, pedindo perdão dos seus próprios inimigos. Vale a pena corrermos este risco, porque a vitória é certa. Amém.